Olá, tudo bem? Vá se ajeitando aí na sua poltrona ou na sua cadeira, pois estamos começando mais um programa Com Fé é Possível. Tudo isso com patrocínio de Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do visual, Ramp Lorenzetti Comércio de Peças. E como empresas de apoio, estão conosco Moda Vírus e Estética Tânia Cortese. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Aqui em Erechim, temos um público grande de pessoas que frequentam uma igreja. É até fácil adorarmos a Deus, convivermos com os irmãos, quando a vida está tranquila, problemas resolvidos, tudo sereno. Mas a vida é cheia de surpresas. Num piscar de olhos, a vida pode dar uma guinada. E daí vem a pergunta: como adorar a Deus diante das adversidades? Um texto sagrado que encontramos no livro de Abacuque, lá no capítulo 3, a partir do verso 17, vai nos trazer uma orientação maravilhosa. Aqui nós encontramos uma das orações mais lindas de toda a Bíblia Sagrada. O profeta Abacuque, nesta oração, relaciona tudo aquilo de pior que poderia acontecer naquela época, envolvendo toda a cadeia da economia local. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que me decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Trazendo esta oração para os dias de hoje, seria como se dissesse: ainda que o salário não seja suficiente, nem que o mercado de ações não dê lucro, ainda que os meus investimentos não tenham retorno, e que eu perca o emprego, ainda que meu fundo de pensão possa falir e toda a minha poupança se esgotar, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Interessante que na sua oração, Abacuque toma como exemplo um agricultor e um pastor de ovelhas. O agricultor planta a figueira, o pé de figo, a videira, o pé de uva e a oliveira que produz azeitona, de onde sai o azeite de oliva. Figueira, videira e oliveira, figo, uvas e azeitonas. Tudo isso eram produtos básicos importantes para pessoas daquela época. O agricultor é aquela pessoa que planta pensando no resultado, na colheita. E se colheita não acontecer, o sustento de sua família, o sustento de seus familiares fica completamente prejudicado. Hoje, muitas pessoas não moram mais na zona rural e não plantam figos, uvas, nem azeitonas. Mas nós plantamos outras coisas, ou melhor, investimos em outras coisas. Investimos na poupança, investimos CDB, um novo negócio, investimos em novas oportunidades. Só que às vezes dá tudo errado. A política econômica do governo coloca o país em crise, a poupança não rende nada, o negócio não dá certo, alguns são demitidos do trabalho e assim as coisas começam a acontecer. Investimos em relacionamentos, amigos, namorada, esposa, só que muitas vezes
as coisas não dão certo. Os amigos às vezes são falsos. A namorada dá um chute, o casamento pode entrar em crise. Investimos na nossa saúde. Fazemos dieta, exercícios, vamos ao médico de vez em quando, mas de repente tudo dá errado. Ficamos sem entender, mas do nada aparece uma enfermidade que nos assola. Às vezes, parece que a gente está plantando o bem e colhendo o mal. Aí vem o desânimo e os questionamentos. Como os questionamentos que vieram na mente do profeta Abacuque, baseado nesse texto da Bíblia Sagrada, vamos analisar cada produto que ele fala a respeito do agricultor e do pastor de ovelhas. E com isso, poderemos aprender como adorarmos a Deus na adversidade. Valeu? O primeiro item que nós podemos aprender é sobre a figueira. A figueira era a única árvore que não definhava nas secas no Oriente Médio. Por isso era uma importante fonte de alimentação. O profeta Abacuque disse que ainda que a figueira não floresça, mesmo assim, ele se alegraria no Senhor. Sabe o que aprendemos com isso? Que a nossa fé deve ser uma fé incondicional. A nossa fé não deve depender das boas situações. Se a figueira florescer, louve a Deus por isso. Mas se não florescer, louve a Deus também. Se você tiver saúde, glória a Deus. Mas se estiver enfermo, também dê glória a Deus da mesma forma. Se você tiver fartura, glorifique a Deus por isso. Mas se você estiver passando por escassez, lembre de agradecer a Deus por isso também. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Adorar a Deus na adversidade é só para os verdadeiros cristãos. E você, como está vivendo hoje? Como está a sua vida hoje, nesse momento em que você acompanha mais um programa Com Fé é Possível? A sua vida está boa? Você está vivendo o pior momento, uma crise existencial? Doente? Quem sabe perturbado, oprimido? Jesus é a solução. Ao ouvir esta mensagem, quem sabe você consegue concluir de que essa falta de sono, essa depressão, essa angústia que parece nunca acabar, é a falta de Deus em sua vida. Você que tem tido tempo para tantas coisas, menos para Deus. Você tem tido tempo para os amigos, para a família, para os negócios, para a faculdade. Isso é bom, mas não podem ocupar um lugar na frente de Deus. A Bíblia diz para nós como podemos viver uma vida de vitória, dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Quando a gente inverte essas coisas, a vida começa a dar errado. Então fica a dica para você, dica da palavra de Deus, para você levantar a cabeça e viver um novo tempo com a bênção de Deus. Não se esqueça que o cristão vive e anda pela fé e não por aquilo que vê. Não se esqueça que no final de tudo, Deus tem um futuro de vitória reservado para aqueles que o servem. Você serve a Deus ou a outros deuses que apresentaram para você? Pense nisso, porque isso faz toda a diferença. Não se esqueça que as promessas de Deus na sua vida, mais cedo ou mais tarde, irão se cumprir.
ainda que pareça não haver esperança de dias melhores, faça como Abacuque, louve ao Senhor. Ele diz, no texto principal, ainda que a figueira não floresça, eu louvarei ao Senhor. O segundo ponto que nós podemos aprender é sobre a videira. A videira é a árvore que produz uvas, fruto de onde provém o vinho. Era algo muito importante nos dias do profeta Abacuque. O vinho era usado pelo menos em 2 ocasiões, nas festas e também como remédio. Nas festas o vinho não podia faltar. O vinho simbolizava a alegria, representava conquistas e também uma razão para louvar a Deus. Está lembrado do primeiro milagre de Jesus? Sim, aconteceu numa festa de casamento em Caná da Galileia. E a Bíblia diz que no meio da festa faltou o vinho. Jesus então manda os empregados encherem 6 talhas, 6 tachões enormes, quase 100 litros de água a cada um, e Jesus transforma a água em vinho, para que não faltasse naquele casamento a alegria. Leia você mesmo no Evangelho de João, ali no capítulo 2, conta a história, o milagre que Jesus realizou. O vinho também era usado como remédio. Podemos lembrar da parábola do bom samaritano. Jesus disse que o samaritano viajante pôs azeite e vinho sobre as feridas do homem machucado. Naquela época, não existia tantos remédios como hoje, em que você vai à farmácia e eu tenho tal problema e você compra aquele remédio. As pessoas usavam os remédios caseiros que possuíam, e o vinho era um deles. O vinho simboliza a alegria. E Abacuque agora diz, ainda que não haja fruto na videira, todavia eu me alegrarei no Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Sabe o que aprendemos aqui? Que existe uma alegria passageira, uma alegria que depende das circunstâncias ao nosso redor. É assim que você vive? Quem é que não fica alegre quando ganha um presente? Ou quando é promovido no trabalho? Quando tira uma nota boa na prova? Ou ao receber um aumento de salário? Esta alegria é a alegria do mundo. A alegria passageira, a alegria que chega e vai embora. Já a alegria de Deus nos dá de uma forma muito especial. Quando Deus libera uma porção de alegria para uma pessoa, ela não depende das circunstâncias. A alegria de Deus não é uma alegria passageira, mas é um estado de espírito. Você até pode não ter motivos para estar alegre, mas se você tem Deus no coração, você tem paz e alegria interior. Sim, nós sabemos que existem situações que nos deixam abalados, desanimados, de cabeça baixa. Agora, existe uma diferença na vida daquele que tem Deus no coração, porque ainda que não haja fruto na videira, a pessoa vive feliz, com gratidão no coração. O que nos faz diferentes é que nós temos fé e esperança. Quem não tem Deus em sua vida, passa por adversidades, fica triste, aí ele xinga, amaldiçoa, vai para a cachaça, para as drogas, e alguns até cometem suicídio. Agora, quem confia em Deus, acredita nas promessas, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você está sorrindo ou chorando? O tempo que você está vivendo, o convívio com as pessoas,
leva você a usufruir da vida com bom ânimo, bom humor, sendo prestativo, sendo uma pessoa pronta para ajudar? Pense nisso. Porque se estiver faltando Deus em sua vida, com certeza a sua vida é uma desgraça, uma tragédia. Como eu falo às vezes, fake news. Você representa estar feliz, mas lá dentro não é feliz. Muda isso hoje. O que estou oferecendo a você não é uma religião, porque a religião, hoje em dia, eu chego à conclusão que só estraga a pessoa, só atrapalha. Sim. Agora, quando você abre a Bíblia Sagrada, 66 livros completamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus, é a boca de Deus falando contigo para mudar a sua vida para melhor, mas especialmente te dar vida eterna. Porque, ei, amigo, não esquece disso. Essa vida passa tão rápido e logo acaba. Agora, aquilo que nós escolhemos aqui é o que determina aonde você passará a eternidade. O único que garante vida eterna, após a morte você desfrutar dessa vida eterna, são aqueles que creem em Deus através do seu Filho Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que qualquer pessoa que creia nele não pereça, não vá para o inferno, não vá para a condenação, mas tenha vida eterna. O terceiro ponto que nós podemos aprender nesse texto é sobre a oliveira. Abacuque disse: ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegrarei no Senhor. A oliveira é a árvore de onde vem a azeitona. A azeitona, ao ser espremida, produz o azeite de oliva. O azeite era um dos produtos mais usados do dia a dia do povo hebreu. O azeite servia para fazer comida e também era o combustível para acender as lâmpadas no templo. O azeite era usado como óleo de unção para ungir reis, sacerdotes e até para ungir enfermos, como o apóstolo Tiago diz lá no capítulo 5. O azeite na Bíblia simboliza a unção do Espírito Santo, além de falar de força, poder, iluminação. Não ter o fruto da oliveira, o azeite, era perder as coisas mais necessárias e básicas da vida. Quando Abacuque diz, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, eu vou continuar me alegrando no Senhor. Em outras palavras, ele estava querendo dizer, ainda que me falte as coisas mais básicas, necessárias para viver, eu vou continuar me alegrando em Deus. Ainda que tudo pareça estar dando errado para você, continue confiando em Deus. Continue crendo que Ele está no controle da situação. E Abacuque continua dizendo assim, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, eu todavia me alegrarei no Senhor. Tente imaginar a tristeza de um pastor de ovelhas ou um produtor de gado ao ver que de repente seu gado foi roubado ou morto por alguma praga. Tudo que ele investiu de repente desaparece, sem que ele possa fazer nada. Não é fácil, não. A ovelha era a fonte de lã. A lã era uma das principais matérias-primas das roupas, dos cobertores. Em outras palavras, era o que dava conforto, bem-estar ao povo do Antigo Oriente. Quando Abacuque diz que as ovelhas foram arrebatadas do aprisco e não há gado no curral, ele está falando da possibilidade de um tempo de crise, desemprego,
onde a situação fica complicada em vários níveis. Nós estamos vivendo uma época que esta palavra virou moda. Crise. Qualquer coisa é crise. É a crise política, crise econômica, crise financeira. Precisamos mais do que nunca termos fé em Deus através de Jesus Cristo, porque Ele cuida das nossas necessidades, Ele traz a provisão e Ele gera a alegria, mesmo em tempos de grande necessidade. Na época de fartura, todo mundo prospera. Na época da crise, só prospera quem tem coragem e confiança. E isso à luz da palavra de Deus. Deus espera que sejamos adoradores mesmo no meio das adversidades. Seja firme, seja fiel quando as coisas vão bem, mas se você não estiver muito bem, continue sendo fiel, leal, permaneça obediente aos preceitos divinos. Quando lemos o pequeno livro de Abacuque, encontramos 17 perguntas que Abacuque faz a Deus, questionando ele. Eu fico me perguntando agora, quantas pessoas que estão me assistindo nesse programa e ultimamente têm questionado a Deus. Pessoas que têm questionado tudo o que tem acontecido, pessoas que têm questionado o porquê de dificuldades, o porquê do desemprego, o porquê da doença. Pense, meu amigo, Deus ama você, Ele te perdoa, Ele quer te restaurar. Abra o teu coração, confie nele e todas as coisas avançarão do jeito certo. Dentre as perguntas que Abacuque fez, ele disse: por que te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Parece que Abacuque estava questionando até mesmo se Deus era de fato justo. Mas quando Abacuque parou de reclamar e se colocou de prontidão na sua torre de vigia, Deus respondeu a Abacuque. Na verdade, Deus não explicou muita coisa, assim como foi para Jó, quando foi provado. Quando temos fé, nossa esperança é potencializada. Abacuque declarou: ouvi o Senhor, ouvi a sua palavra e temi. E ele disse mais: mesmo que o dia da angústia venha sobre o meu povo, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a videira não dê seus frutos, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que os campos não produzam os seus mantimentos, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Temos que ser perseverantes na oração, mas temos que estar preparados também para a resposta de Deus. Deus pode dizer sim, mas Deus pode dizer não. Ou pode dizer espere mais um pouco, e às vezes Deus não diz nada. É para que nós possamos esperar o momento certo das coisas acontecerem. De qualquer forma, continue confiando e exaltando a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer por você. Não trate Deus como seu empregado, não. O que Ele faz pode não ser o que você quer, mas com certeza é o melhor para você. O nome Abacuque significa braço ou abraço. E o segredo da vitória de Abacuque
foi justamente este: permanecer nos braços de Deus. Ainda que você não entenda nada do que está enfrentando, permaneça nos braços de Deus. Talvez estou pregando essa mensagem para você que está chorando há dias, semanas, dificuldades impressionantes, e você procura uma resposta. Jesus é a resposta. Quem sabe algumas pessoas que estão desempregadas, doentes, querem também uma resposta. Eu quero lhes afirmar: Jesus é a resposta. Deus te ama, Ele está com seus braços abertos para lhe ajudar. Talvez você viveu por muitos anos somente na sua força, enfrentando tudo no osso do peito, mas agora percebe que não tem como avançar sozinho. Convide Jesus para fazer parte da sua vida, não apenas como um médico ou banqueiro para ajudar você a pagar as dívidas, mas aquele que pode e quer ser seu Senhor e Salvador. Permaneça nos braços do Pai. Ainda que a figueira não floresça, ainda que seus sonhos estão demorando para saírem do papel, confie inteiramente em Deus e sua vida mudará para melhor. Amém? Eu agora quero orar com você. Se possível, feche os seus olhos. Deus vivo, soberano Deus, pregamos mais uma vez a Tua palavra, e a Tua palavra é fiel, é verdadeira, é fantástica. Eu oro abençoando todas essas pessoas que estão agora abrindo o coração e aceitando, crendo nesta mensagem. Eu repreendo toda a dor, toda a enfermidade, repreendo todo tipo de afronta e opressão maligna. Senhor, contempla agora esta família toda que está tomando a decisão de viver um novo tempo, sair da religiosidade e viver a Tua palavra, viver a mensagem que transforma qualquer ser humano. Pai maravilhoso, eu oro abençoando para que esta pessoa que nos acompanha agora consiga, através da fé, agradecer a Ti, louvar o Teu nome por todos os momentos que está vivendo e aqueles que terá que enfrentar semana que vem ou mês que vem. Eu oro abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham. É uma alegria tê-lo conosco. E daí, você já conheceu a Igreja Brasil para Cristo? Venha! Eu, pessoalmente, quero te dar um abraço e quero fazer uma oração por você. E a sua vida mudará. Não porque eu sou alguém especial, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso que transforma vidas. E Ele quer transformar a sua vida também. A Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim está bem no centro da cidade. Rua Torres Gonçalves, 696, na mesma quadra do Caixeiral, numa esquina, fácil estacionamento. Venha estar conosco. Todas as quintas, 19h30, e aos domingos, 19h. E um detalhe, não esqueça de levar os seus filhos. Vá a família toda. Nós temos uma equipe preparada para que enquanto você, adulto, pai, mãe, você vai ouvir a pregação do Evangelho, receber a oração, os seus filhos estarão sendo cuidados pela equipe das crianças, ensinando a eles também as Sagradas Escrituras, ensinando eles a orar, ensinando eles a importância de obedecer o papai e a mamãe. Amém? Conte conosco, conte comigo. Eu fui chamado como ministro do Evangelho para pregar a palavra de Deus a todos aqueles que precisam de uma mensagem. Está aqui na tela também o telefone, onde você poderá enviar uma mensagem, fazer uma ligação e prontamente terei o maior prazer em abençoar a sua vida,
orar por você e por sua família. Valeu, um abraço e até o próximo programa. Tchau. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Rampi e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522-4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 9947 5728. Rampi e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.